Se você também sente até arrepio quando vê um cancelamento de uma reserva que chega através de uma OTA como Booking ou Airbnb ou outra importante do mercado, então fica até o final desse vídeo que eu vou te apresentar um estudo de caso real e qual é a solução para você não sofrer mais com esse tipo de problema e aumentar o seu lucro com o sistema de locação por temporada, hotel ou até para pousada. Então vamos direto para o slide. Então, qual é o caminho para essa autonomia digital? Primeiro, vamos entender aqui nessa apresentação qual é o problema, né? Quais são as 4 dores dessa para você ter, conseguir ter essa independência, na verdade. Uma prova, né? Um estudo real, que vocês vão ver os números aqui, e a solução, que é um ecossistema de reservas direta, baseado em 5 pilares que a gente vai ver aqui mais em detalhe mais adiante. Bom, primeiro existe uma ilusão de visibilidade, né? Quando você está anunciando através das OTAs, principalmente o Booking, que é excelente realmente para trazer novos hóspedes, você fica um pouco iludido, porque é uma vitrine muito forte, só que as pessoas também, por conta das promoções que o Booking oferece, elas também têm muita facilidade de cancelar. Então, se você não tiver uma boa estratégia e a gente vai falar sobre isso aqui mais na frente, para você realmente subir um degrau aí nesse relacionamento e parar de ser apenas um imóvel que está lá num catálogo imenso, mas passar a ter um relacionamento com essa pessoa que entrou em contato com você está assim correndo um sério risco de cancelamento. E isso pode ser minimizado. Outra coisa é a erosão, né, que existe na receita líquida e perda do controle da marca, né? As pessoas não estão nem enxergando a sua marca, elas estão enxergando uma solução para o problema delas, né, uma acomodação que elas precisam num determinado local, numa determinada período, né, de data, e isso é muito ruim. Bom, quais os 4 custos ocultos que existem nessas plataformas tradicionais, né? Além de, obviamente, as comissões muito elevadas, você também tem as taxas de cancelamento altíssimas. E isso pode ser um problema muito grave, na medida em que, dependendo da época em que elas ocorrem, a antecedência, né, da reserva, do check-in, da data de check-in, isso pode ficar muito difícil, inclusive, de você recuperar uma reserva para aquele período. Você acaba entrando aí numa guerra de preços e comoditização, se você não tiver uma estratégia bem feita para isso, e perde o relacionamento, que é o mais importante, que é o que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Bom, então indo direto para os números aqui desse estudo de caso, nós estamos falando aqui de R$ 478.000, que é o valor bruto de reservas que foram captadas nesse período. Estamos falando aqui nesse período de agosto de 25 a fevereiro de 26. E é um portfólio que se mostrou bastante robusto, porém exposto aqui a um risco muito grande, né, por causa dos cancelamentos, e mais agravado ainda a hora que a gente analisa a sazonalidade e analisa também a distribuição geográfica de onde vieram essas reservas, né? Quais são os países que originaram essas reservas. Olha só a hemorragia, né? Um sangramento financeiro aqui enorme. Nós estamos falando de 35%. Daquele valor todo que foi mostrado no slide anterior, 35% praticamente não aconteceu, ou seja, são reservas que foram perdidas. Como eu falei, tem como você evitar boa parte disso se você tiver uma estratégia bem alinhada, tá? Não é só perda da receita, são buracos que ficam na ocupação que são difíceis de preencher. Então isso vai ter aí uma instabilidade direta, né, no seu fluxo de caixa. Fazendo um confronto aqui entre os dois principais canais, existem outros, a gente vai ver isso aqui mais na frente, mas o Booking gerou aqui um valor líquido, né, um valor bruto, né, total aqui de captação de R$ 225.000, com 158 mil de cancelamento. E o website direto, que se mostrou o oposto, ou seja, é o canal que tem a melhor confiabilidade de reserva, mostrou 0 de cancelamento. Então, olha só o tamanho do buraco, né? Nós estamos falando aqui de 70% quando a gente analisa apenas o volume gerado de reservas pela Booking. 70% foram perdidas. Então, é uma ilusão enorme.
E qual é a inteligência operacional, sazonalidade e risco que existe para isso, né? Fica pior ainda quando a gente analisa os períodos de festas. Nós estamos falando aqui de uma propriedade típica de turismo, né? De alto padrão, que fica numa região de alto procura por turistas, principalmente turistas internacionais. E o site se mostra aqui a maior eficiência, né, com valor bruto de 130 mil, com praticamente zero de cancelamento. Se a gente analisar aqui distribuição por canal, né, quando a gente está vendo aqui a captação de reservas de 478 mil, nós estamos falando aqui de 47% correspondente ao Booking, né? Olha o Airbnb aqui com 6,9%, o website com 8,7%, e as diretas, que praticamente tem a ver também com o website, porque são contatos que chegam ali pelo WhatsApp, que chegam por direct de Instagram e outras formas, indicações, né? Que tudo tem a ver com as estratégias que nós vamos falar mais adiante, também se mostra aqui um forte aliado, principalmente quando você tem o website, que permite que a pessoa conheça, simule, já tenha uma ideia e fica muito mais fácil para você fazer um fechamento direto. Observa os cancelamentos aqui, né? Qual a distribuição? 95% estão ligados ao Booking. Então é muita coisa. E detalhe, dá para a gente acelerar muito as captações pelo Booking, porque, como eu falei, é um excelente canal para você trazer hóspedes, né? Que vão se tornar os seus hóspedes, que podem ser fiéis e voltar no futuro, e não só isso, mas também está indicando o seu imóvel para conhecidos, parentes, etc. Se a gente analisar mês a mês, não tem grandes observações aqui. A única grande observação é que o mês de outubro aqui foi o mês responsável pela maior fatia de captação de reservas, mas quando a gente olha os cancelamentos, ele foi mais acelerado ainda, né? Então isso mostra a gravidade desse problema. Quando a gente olha a questão de geografia e sazonalidade, a gente vê também que o insight aqui é que as campanhas patrocinadas, né, direcionadas, quando você faz tráfego pago, né, Google Ads, Meta Ads, você consegue filtrar essas campanhas, né, direcionar essas campanhas para regiões, por tipo de interesse das pessoas, etc. Então isso mostra que realmente funciona trazer pessoas de fora através de campanhas, tá? Bom, qual é a mudança de paradigma? A única saída para resolver esse problema de volatilidade é assumir o controle da distribuição. Passar de ser um simples fornecedor da OTA, né, Booking, Airbnb, ou qualquer outra que seja, e passar a ser um anfitrião realmente premium, com foco em receita líquida, relacionamento direto, prezar muito, não só com estratégias, mas com ferramentas adequadas, como e-mail marketing, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e construir um ativo digital próprio, né? Aí sim, tendo previsibilidade de faturamento para você poder se programar e poder contar com receita e poder fazer todo um planejamento de melhorias e crescimento contínuo. Então, esse ecossistema dividido em 5 pilares, né? O pilar número 1 é um website que contenha um motor de reservas, né? No caso aqui desse estudo, nós estamos usando o Stace, que é uma plataforma muito consagrada aqui, não só no mercado nacional, mas também já com boa penetração aí para o mercado internacional. Você tem o segundo pilar, que é o marketing digital integrado. Então, na medida que você tem um website com setup muito bem feito aqui, com traqueamento de visitas nas páginas, podendo fazer o remarketing, né, que é aquele tipo de marketing que você persegue a pessoa que já visitou o site, você leva oferta para ela. E o terceiro pilar, a inteligência de receita e checkout. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, principalmente em relação à precificação dinâmica e inteligente. O pilar 4 é a blindagem do relacionamento, onde você realmente estabelece um canal de contato direto com os seus hóspedes, e não só aqueles que já se hospedaram, mas aqueles que fizeram uma reserva, mesmo que tenha sido cancelada, você já passa a manter relacionamento direto com ele,
através de e-mail marketing, por exemplo. E o pilar 5, a estratégia de fidelização, que vai aumentar muito o lifetime value. O que é isso? É a receita que você tem ao longo da vida daquele seu hóspede, né? Isso vale para qualquer ramo de marketing. A gente fala isso para cliente, mas aqui o cliente é um hóspede, tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais aqui nos próximos slides. Os pilares 1 e 2, que é o motor e o tráfego, você tem que ter um site muito bem feito para isso, com todo o setup. Você vai estar, dependendo da solução que você adota, pagando zero ou muito próximo de zero de comissão por essas reservas que são obtidas aqui no site. E vai estar com cancelamentos praticamente perto de zero, conforme mostra esse estudo de caso. Vai ter o marketing digital integrado para fazer o quê? Trazer as pessoas aqui para a sua oferta, que vai estar aqui no site, e vai estar fazendo a captação ativa e demanda, né, da demanda, utilizando os ecossistemas sólidos, como o Google Meu Negócio, Google Vacation Rentals, que mostra dentro do Google Meu Negócio já o motor de reserva para a pessoa fazer reserva direta ali, integrado com Google Ads, e Meta Business, né, o Meta Business Suite ou Meta Ads, que faz os anúncios pagos em Facebook e Instagram. Objetivo único, direcionar o cliente potencial diretamente para o seu canal sem intermediários, né? E a inteligência de receita checkout global, precificação dinâmica. O que é isso? É um sistema que fica de olho no mercado, entendendo toda a variação de demanda e entendendo precificação, inclusive, dos concorrentes, e fica dentro de parâmetros de mínimo de preço, preço base e máximo opcional. Ele fica 24 horas por dia, 365 dias por ano, fazendo a gestão de preços de cada uma das suas acomodações para cada noite ao longo do calendário que você tem aberto pela frente. Normalmente a gente trabalha com 1 ano e meio de calendário, né, aberto. E ele fica fazendo isso o tempo inteiro, com inteligência e de uma forma dinâmica e dentro dos parâmetros que você estabelece, o que te dá uma segurança muito boa, né, de não tomar prejuízo em alugar por um preço indevido, né, abaixo do mínimo aceitável, no teu caso. E também, na medida em que ele vai se aproximando da data de cada uma dessas datas, ele vai fazendo manutenção. Se a reserva não aconteceu, ele vai reduzindo, vai trazendo esse preço mais próximo do seu preço mínimo. Então isso diminui muito a chance de você perder datas importantes para essas reservas, né, para reservar suas acomodações. Fricção zero no pagamento. O que é isso? Você implementar uma solução de checkout. A gente trabalha aqui nesse caso com a Stripe, que é mundial, o que permite que um hóspede lá da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, consiga fazer o checkout pelo site e fazer o pagamento, mesmo com o cartão de crédito emitido lá no exterior. E isso é fundamental aqui para você ter sucesso, principalmente se o seu hóspede também vem do exterior dessa forma. Aqui é um videozinho que mostra, né, como que seria a precificação dinâmica. Então observa que nós temos aqui 6 acomodações para cada linha, né, em cada acomodação. Ele está andando para frente e mostrando como essas datas têm preços diferentes para cada noite, né? Outra coisa que a gente administra aqui dentro dessa ferramenta é o número mínimo de noites por data, que também é uma ferramenta mais eficiente para fazer isso. Então essa solução como é que funciona? A gente tem o PMS, que no caso aqui é a Stace, conectado com o Price Labs, que é essa ferramenta de precificação dinâmica, e o Stace, por sua vez, conectado às OTAs. No caso aqui nós estamos falando de Booking, estamos falando de Airbnb, estamos falando do Google Vacation Rentals e do site. Portanto, são 4 fontes, né, 4 canais de captação de reservas. Tá? Bom, a blindagem do relacionamento acontece como? Na medida em que você já recebe uma nova reserva, você já pode fazer contato, inclusive oferecendo até brinde para essa pessoa, para esse novo hóspede, e com isso tentando fazer já
subir um degrau nesse nível de relacionamento, para que essa pessoa já não te enxergue mais como uma simples acomodação que ele precisa para uma data. Você já começa a criar uma certa intimidade, entre aspas, na medida que você começa a conhecer esse hóspede, entender os interesses dele, as necessidades que ele tem, e oferecer uma ajuda especial. Essa pessoa vai pensar muito mais antes de fazer um cancelamento. Essa é só para dar uma primeira ideia aqui de estratégia. Eu tenho experiência até como hóspede, com pessoas de quem eu fiz locação, e que imediatamente no momento que eu fiz uma locação pelo Booking, a pessoa me manda um WhatsApp, me dizendo assim, eu vi que o senhor fez a locação do meu imóvel e eu posso te ligar? Sim, a pessoa me ligou, dali nós começamos a conversar, ela já me ofereceu uma série de ajudas ali para a programação que eu precisava nessa data, nesse local que eu tinha que ir com a minha família, e dali para frente ficou muito mais difícil de eu pensar em arrumar outro imóvel para substituir esse que eu havia feito a reserva. Então, isso só para mostrar aqui uma primeira ideia de estratégia, tá? A execução, captura imediata do contrato na medida que ele faz a reserva, né? Então, você não espera ele cancelar, você já tem e você já começa um relacionamento. E o resultado é esse, a criação de um vínculo antecipado, né? De hospitalidade que blinda e reserva essa pessoa para que ela não faça, que ela tenha aí um risco muito menor de fazer um cancelamento. O pilar 5 é a fidelização e expansão da LTV, que é feito basicamente com marketing de relacionamento, e aqui entra uma ferramenta importante de e-mail marketing. No caso da Stays, ela tem integração com muitas plataformas, muitos canais, né, de OTA, e também o MailChimp aqui para e-mail marketing. O impacto é drástico aqui no Lifetime Value, né? Você vai conseguir extrair muito mais receita dessa base de hóspedes que você está conseguindo, né? Incentivar retornos diretos, gerar indicações qualificadas e manter a marca top of mind, ou seja, realmente criar um diferencial, não vender apenas uma hospedagem, mas vender realmente uma experiência que vai fazer toda a diferença para atender o seu hóspede e os hóspedes que ele passa a indicar para você. Qual é a transformação final disso tudo? Receita líquida maximizada, você vai parar, né, de ter o fim aí das comissões abusivas e diminuir, né, a participação dessas comissões que são altíssimas. Vai ter uma previsibilidade de caixa muito maior, erradicando taxas de cancelamento de 40%, de 40% e 50% gerado pela impulsividade das OTAs. Nesse estudo de caso, nós vimos aqui um valor muito maior, inclusive. E a marca vai ficar muito fortalecida, né? O que vai trazer resultados de médio e longo prazo fantásticos para o seu negócio. Bom, é isso. Fico à disposição. Nós estamos no momento da gravação desse vídeo com vagas abertas para fazer um estudo detalhado, né? Uma análise detalhada de caso a caso, inclusive oferecendo aqui a geração de um documento importante para isso, que é um documento que detalha a persona, quem é o público ideal que pode reservar o seu imóvel, e a gente aplica muita inteligência artificial para isso, com resultados fantásticos, e a gente aguarda o contato então para poder falar mais sobre isso.